Vamos lá, então. Boa noite. 9 horas, 11 minutos, com um pouquinho de atraso devido a alguns problemas técnicos. Entra no ar, nesse exato momento, mais uma live do projeto Em Preto e Branco. Hoje é dia 15 de julho de 2020, 8 graus nesse momento em Porto Alegre, nesse frio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu detesto o inverno, esse frio horrível de Porto Alegre. Mas, enfim, mais uma live do Projeto em Preto e Branco. Hoje recebendo duas convidadas com assuntos bem distintos, bem interessantes. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, saudar meu amigo e parceiro de Projeto em Preto e Branco, Mário Dutra Santos Júnior. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Tudo bem? Boa noite a todos os nossos internautas, as nossas queridas convidadas de hoje. E também, Humberto, a umidade relativa do ar está em torno de 27%, né? E uma noite muito fria em Porto Alegre e acredito que em Torres também. Explica para o pessoal o que quer dizer essa umidade relativa do ar, já que tu tocou no assunto. Esse gancho é para segurar o nosso internauta. Eu vou falar só no final da nossa live. Agora nós vamos passar às nossas convidadas. Por favor, Humberto. Tá certo. É mais importante, são mais importantes as nossas convidadas do que a umidade relativa do ar. Então, hoje nós estamos recebendo duas convidadas para tratar de assuntos bem específicos, e são duas convidadas de dois pontos extremos do Brasil, né, Mário? São de pontos extremos do Brasil. Extremos de distância, extremos de clima também, não é? Fauna, flora. Como é que é? De fauna e de flora também. Também. De costumes, de tudo. Então, hoje uma das nossas convidadas, ela foi uma das entrevistadas para a nossa terceira edição do Jornal em Preto e Branco, que deve chegar a Torres nos próximos dias já, né, Mário? E já está em mãos ali, ó. Ali a fotinho ali já na página do jornal. É a fotógrafa lá de Torres, Tina Fonte. Boa noite, Tina. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz, inclusive com esse convite, estou curiosa para ver como ficou a matéria. Então, é um prazer falar sobre esse projeto que eu tenho um carinho muito especial, que é a Raízes de Andares. Boa noite. Legal, obrigado, Tina. E a outra convidada é a Jocelaine, que vem lá do extremo do Brasil, lá da outra ponta do Brasil, lá do Amazonas, não é? Isso mesmo, lá do Amazonas. Boa noite, Jocelaine. Bem-vinda à live, bem-vinda ao Rio Grande do Sul. Obrigada, boa noite a todos. Né, também fiquei muito feliz quando meu amigo Mário me mandou mensagem, né, me convidando. Eu disse, nossa, claro, agora. Pensei que fosse para o momento, né? Eu disse, vamos, agora. Eu disse, não, calma, uma semana ainda. Mas estamos aqui, estou muito feliz também, tá? Legal. Obrigado por ter aceito o convite. Mário, te dou as honras, então, de começar com os questionamentos. Bom, eu queria começar falando de uma coisa mais leve, né? Já que nós estamos no meio da semana, e eu queria que a Tina falasse um pouquinho do trabalho dela e um pouquinho sobre como é que ela teve essa ideia do projeto das Dandaras aí, que ela pudesse dividir conosco essa experiência aí dela, nesse atual momento muito importante que a gente está passando no mundo, né? Tanto no Brasil como no mundo, de discussão de pautas, com várias pautas raciais e tal, e de repente ela traz assim, uma proposta que vem de encontro ao momento também político que a gente está vivendo, né? Isso é inegável, né? Fatos estão acontecendo. Por favor, tira um pouquinho com a gente. Então, eu sou fotógrafa, né? Moro aqui em Torres há 5 anos, e esse projeto de fotografar mulheres negras, eu já tinha ele há muito tempo, dentro de mim, na gavetinha aqui guardada. Só que eu queria que fosse algo além de simplesmente fazer umas fotos.
né? A gente sabe que tem modelos hoje lindas, preparadas também para isso, que para a vida do fotógrafo, de certa forma, facilita, né? Mas eu queria mais que isso. E sempre ficou, eu sempre aguardei um momento, uma hora eu vou fazer isso, mas ficou. Aí eu vim embora para Torres em 2015, já estava tentando lembrar que isso foi 2015 ou 2016 que ocorreu na Praia Grande, eu acho que foi algum movimento, né, que tinha as mulheres lindas com turbantes e tal. E eu disse, nossa, é aqui que eu vou tirar da gaveta, é aqui que eu vou fazer. Mas o tempo passou e ficou. 2019, então, eu pensei assim, esse ano eu vou tirar da gaveta. Mas não tinha nome, não sabia como que eu ia fazer, não sabia nada, eu só sabia que eu queria fazer isso. Aí eu pensei o quê? Esse projeto, normalmente quando a gente imagina um projeto, a questão fotográfica, a gente pensa, vamos fazer uma exposição. Aí o primeiro passo foi o quê? Eu vou pensar aonde eu vou fazer. Aí, estudei alguns locais da cidade aqui, fiz uma pesquisa também, busquei mulheres que se envolvessem com a causa, né? A questão mulher negra. Só que encontrei 2 e vi eventos passados, não que estavam acontecendo. Ou então, normalmente, como é de praxe, o mês de novembro, né? Que é onde surge. Mas depois, o restante do ano, não vi muita coisa. Aí voltei à questão do espaço, né? Fui até o SESC, que acolheu muito bem a ideia. A partir do momento, tipo, tem um local onde talvez ocorra uma exposição, fui ver o tamanho até mesmo, porque é para saber quantas pessoas eu poderia envolver. E ali no SESC mesmo já começou a movimentação com as meninas que trabalham no SESC, né? As meninas negras do SESC. Só ali já foi mais da metade do projeto. Aí o espaço me permitia 12 a 14 mulheres. Então, dali, eu acho que saíram 9, se eu não me engano. E aí, convidei mais alguns e desenrolou todo o projeto durante o ano de 2019. Né? Não foi só um período, a gente passou o ano todo envolvidas com essa questão. Né? E o principal, a essência do projeto é o quê? É tocar na autoestima. Né? O nome, algumas pessoas me perguntaram, já tinha um nome pronto? Não, foi a última coisa que eu pensei. Até a Cris, né, a contramestra Cris, que é uma das dandárias, me auxiliou muito, porque ela tem um conhecimento incrível. Eu fiz todo um estudo, toda uma pesquisa, já que são tantas heroínas negras, eu queria colocar um nome, só que ao mesmo tempo que fosse mais fácil, que aí tem uma coisa que me surpreendeu muito, tipo assim, vamos pegar Dandárias. Até inicialmente a ideia era filhas de Dandária. E a Cris comentou uma coisa muito interessante, que nem toda mulher negra se sente uma mulher negra. Né? Então tem toda uma questão emocional bem profunda aí. E aí acabou ficando Raízes de Dandárias. Né? Então, nossa, foi um trabalho do ano todo, assim. E as fotos ocorreu em agosto, em 2 finais de semana de agosto. O projeto todo é colaborativo, de vários parceiros, né, desde a maquiagem, do pessoal das molduras, os acessórios. Então, todo um grupo de pessoas se envolveu com esse projeto. Né? Então, até a gente tentou contar no total, assim, quantas pessoas acabaram envolvidas. Com certeza deu mais de 20 pessoas, 30 pessoas envolvidas. E tudo daí de Torres, esse pessoal? A maioria aqui de Torres. Né? Ou se não é daqui, vem para cá seguido, enfim, mas as modelos são todas daqui, né? A maquiadora é daqui. Então, e como a riqueza de detalhes, a cultura negra, ela é muito rica. Inicialmente foi um grande quebra-cabeça, assim, que linha a gente vai seguir? Vamos pegar as roupas, que são lindas, maravilhosas, as cores. Ok, mas a minha intenção sempre foi dar destaque para as mulheres. Então, tinha aquela coisa, vamos usar roupas super coloridas, cenários coloridos. Eu disse, não, mas não pode, tem que ser, elas são o destaque. E aí, ocorreu
um grande estudo em cima disso. Foi muito, muito bom, assim, esse envolvimento. As mulheres davam sugestões de como poderiam fazer, de que tipo, de que acessórios, que indumentária poderiam utilizar? Ou foi mais numa pesquisa Assim, que tu fizeste? foi feita pesquisa, tá? Mais da metade do ano nessa questão de pesquisa. No entanto, que a gente focou na questão da maquiagem, né, das fotos, as roupas, até algumas pessoas me questionaram, com tanta riqueza de cores que tem o mundo, tanto africano como que é o Brasil mesmo, né? A cultura brasileira, a África tem uma riqueza lindíssima de detalhes e cores, e eu optei por uma blusa preta. Aí todo mundo, como assim? Com tanta coisa, por que preto? O destaque é delas, né? Então, foi focado na maquiagem e nos acessórios. Os acessórios, até a Márcia, que foi nossa super parceira, ela criou toda uma coleção especial para essas fotos. Legal. A maquiagem também foi feita, focada na questão do projeto. Então, no dia, a gente foi um sábado e um domingo. A gente passou o dia todo. Aí eu dividi o grupo, né? Então, estavam os acessórios ali, a maquiadora, elas foram escolhendo, tipo, aqui são tantos acessórios, escolhe o que mais te agrada, ou enfim. É que a conversa foi dentro do estúdio, no dia das fotos, foi uma energia tão maravilhosa que, ao mesmo tempo que elas foram trocando opiniões, ideias, histórias, já iam escolhendo, e a música tocando, enfim, foi tudo junto, não dá para dizer assim, tá aqui o look, tá aqui são esses acessórios. Não, a coisa aconteceu tudo junto e misturado. Eu não sei se Humberto... Só uma coisinha, Mari, que a Tina falou essa questão da maquiagem, eu me lembro que a gente conversou uma vez, não me lembro qual live que foi, mas me esqueci o nome da menina que participou da live com a gente, que é a filha do professor seu amigo lá, me esqueci o nome da menina, mas enfim, foi nessa live que a gente falou a Maíra. Isso, da Maíra. Naquela semana ali, eu li uma reportagem de modelos negras, umas modelos negras falando que elas não podiam ter cabelo comprido. Aliás, por que a maioria das modelos negras tinham a cabeça raspada? Né? Não tinham cabelo, né? Raspavam a cabeça. E aí elas falavam que tinha uma grande dificuldade dos maquiadores e dos cabeleireiros de aprontar os cabelos delas para desfile. Então, não era só questão de fazer o penteado, mas a maquiagem de uma mulher negra é uma coisa mais específica, não sei se é mais específico, mas exige um conhecimento diferenciado. E muitas pessoas não conhecem. Exato, até isso foi uma grande preocupação das meninas no dia do ensaio. E a Bia, que é a maquiadora, ela fez todo um estudo, ela se preparou também. Né? Ela foi estudar, foi buscar o como fazer para fazer um trabalho legal. E o feedback de todas, assim, é que foi muito bom. Valeu o estudo, como eu digo. Foi show. Muito bom. Josi, tu tem dificuldade de encontrar material para maquiagem ou não? É tranquilo? Na verdade, se falando de mim, eu fui criada usando muito pouco a maquiagem, né? Eu sempre falo, minha maquiagem era sempre o básico. Nunca fui realmente de usar muita maquiagem. Até porque eu já nasci temperada, né? Então... pra gente que tem a pele mais escura, pra gente que é morena, a gente tem mais essa facilidade, né? Eu tenho irmãs que são bem branquinhas, né? E aí elas diziam isso, que eu fui a da família que já nasci temperada. Não tinha tanto esse trabalho com maquiagem. Certo. O Humberto quer ter um papo mais reto, mais sério contigo, Josi. Humberto vem fazendo um trabalho através do site dele, Clique Boa, e aonde ele vem fazendo uma cobertura desde o início da pandemia. E um trabalho bem completo. A gente tem entrevistado
profissionais da área da saúde nas últimas lives das quartas-feiras, aonde eles vêm fazendo uma contribuição muito importante, né, Humberto? Agora tu diz que eu sou o cara, que o chato das entrevistas sou eu, né? Isso. Não, mas realmente, eu tenho esse site de notícia, Clickboa, onde uma das minhas grandes preocupações é tratar a questão da pandemia do coronavírus, né? Porque é uma coisa que eu sempre, desde o começo da pandemia, que eu sempre discuti, é que a pandemia vai trazer mais efeito econômico, emocional do que qualquer outra coisa, né? Mas aí o Mário me disse, como tu vieste do Amazonas, não sei há quanto tempo tu moras aqui no estado, tu tá por aqui, há quanto tempo já? Eu moro aqui já desde 2018. 2018, 2 anos. Escapaste dessa pandemia lá no teu estado, né, que a gente sabe que foi, principalmente no começo, né, foi as informações que chegavam de lá, eram informações assim, muito, muito, muito fortes, assim, né, de gente enterrando em vala comum, porque não tinha mais vaga nos cemitérios, né? Então, eu queria que tu passasse uma noção para nós, né, de como... Tu ainda tem família lá, certamente, né? Família, amigos, tu deixaste lá. Sim, minha família é toda de lá, né? Aqui mora comigo Pois só minha filha. Aí, não sei se tu tens algum parente, algum amigo que foi infectado, que veio a falecer por causa da pandemia. Então, eu queria que tu fizesse um panorama para nós lá, né, da real situação lá no Amazonas. O Amazonas, ele é assim, ó, ele tem o Baixo Amazonas, o Médio Amazonas e o Alto Amazonas. Eu morei em todos eles, né? Então, o que eu sei? Que todo lugar, todo local ali foi infectado, né? Todo local chegou a doença, né? E local até que a gente achava, pela dimensão que é a floresta amazônica, que a gente imaginava que não fosse chegar, acabou chegando. E eu tenho muitos conhecidos que faleceram, tenho pessoas muito amáveis que foram embora por causa dessa doença, né? De todas as regiões do Amazonas. Né? Isso é muito triste, porque foi assim, nós não esperávamos, né, isso. Ninguém esperava. E quando eu soube notícias assim, eu tenho primas que é policial, então trabalha direto com o público, né? Não podia se distanciar, e aí acabou pegando essa doença. Graças a Deus ela foi curada, né? Eu tenho médicos, amigos que acabaram falecendo, né? Gente que mora lá na fronteira, lá com Brasil, Peru e Colômbia, né? Médicos que estavam ali todo o tempo de frente, eles acabaram falecendo, né? Pessoas amigas minhas. E onde eu morei mais tempo, que foi no Médio Amazonas, também, né? Muita gente jovem que se dizia assim, só vai acarretar mais nos idosos. Quando começou a gente com 7 anos, as crianças, os adolescentes, nossa, aí foi ficando muito triste, até porque onde eu morei muito tempo, se passou muito tempo sem chegar a pandemia lá. Não tinha nenhum caso. Quando estourou, foi assim, de um dia para o outro tinha 7, no outro tinha 30 e pouco, o outro 100 e pouco. Foi alarmante, foi espantoso de ver. Né? Foi uma coisa assim que incontrolável, foi uma tristeza muito grande. Porque muita gente achava que não ia, né? Não vai acontecer. E, nossa, foi muito triste. Eu tenho relatos de amigas que diziam assim... às vezes podia nem estar infectado, mas já estava infectado psicológico, né? E a pessoa chegava no hospital, e isso aconteceu muito, como eu tenho parentes que foram até o hospital e disseram assim, filha, muita gente acabou sendo infectada por estar lá no meio de quem já estava infectado, porque eu não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem que passou sobre corpos de pessoas que estavam ali, com pessoas que ainda estavam em tratamento. Né? Então, numa sala ao lado tinha corpos e numa sala dividido apenas por uma pequena parede. Né? Gente, aquilo foi muito triste de ver. Então, minha tia, foi o que ela me passou.
filha, quem foi para o hospital que não estava infectado, acabou sendo infectado, porque tinha esse descuido, né? Não tinha leitos, né? Porque foi aquela coisa de aglomerou aquele monte de gente, não tinha onde colocar aquelas pessoas, então ficou aquela mistura toda. E isso a gente viu para todos os lados lá. E também a consciência de muita gente, né? Que aquela questão, gente não sai de casa e as pessoas estavam muita gente na rua. A gente se via muita gente. É como se nada tivesse acontecendo, né? Aí, no Sul, o Sul foi livrado disso e disso. Não, na minha opinião, foi que o que aconteceu, que no início todo mundo, né, teve uma consciência melhor de ficar dentro de casa, né, de não sair tanto, de não fazer aglomeração. E Manaus, era o que eu vi era isso. As pessoas todo tempo sendo conscientizadas, mas não sendo consciente, né, do que tinha que realmente fazer. E acabou acontecendo no que aconteceu. Então, aquilo que a gente via na televisão era exagero, então. Não tinha... Porque às vezes a mídia dá uma dimensão, superdimensiona a coisa, né? Cria umas imagens, mas então aquilo que a gente via não era exagero, era a realidade mesmo. Por uns dias, aquilo foi muita realidade. Eu tive 2 tios que faleceram não pelo coronavírus, né? Então, com isso, a minha família foi até o hospital. E viu aquela situação de dizer assim, gente, tá chegando o carro do necrotério, estão tirando as pessoas daqui como se nada tivesse acontecendo. Tipo, vamos pegar esse corpo aqui, vamos, que tem que levar pro cemitério, vai pegar o outro. Assim mesmo. Foi tanta gente que morreu que eu acho que não é coisa de desumano. Eu acho que era o que eles estavam fazendo, era o trabalho deles, porque vocês viram que a mídia mostrou, né? As pessoas sendo enterradas na vala daquele jeito. Eu, gente, não vi, sabe? Eu tive uma cena só que eu vi, porque me deixou muito triste. É minha gente, é meu povo, né? Então é muito triste, assim, quando você para pensar, nossa, pessoas conhecidas suas podem estar ali, e mesmo que não fossem, né? Eu costumo dizer uma coisa: todos nós queremos ser filhos de Deus, mas ninguém quer ser irmão de ninguém. E quando chega uma situação dessa, a gente tem que aprender a se colocar assim no lugar do outro. Em qualquer lugar do mundo onde estão perdendo vida, tem uma mãe, tem uma filha, tem um pai, tem alguém da família sofrendo, que podia ser a gente, né? Então, podia ser eu, então não custa eu me colocar no lugar do meu irmão, independente de eu conhecer ele ou não, né? E aquilo foi muito triste, sabe, de ver. Depois, passado mais de 2 meses, aí começou a diminuir a situação, né? A minha tia, foi o que eu falo minha tia, porque era ela quem me passava isso. De dizer que assim, no início se enterrava 100 e poucas pessoas. Aí, de 3 meses em diante, começou a se enterrar 70 e poucas, 80 e poucas pessoas. Não tinha um número exato, né? Porque isso era diário. E aí a gente vê nesse meio todo que se começa a politicagem, né? Porque vocês sabem que eu não estou falando, eu não estou fantasiando. Que aí vem os políticos que começam a se aproveitar da situação. E aí sim, houve aquela coisa de se aproveitarem da situação, né? Sim. Eu queria perguntar para a Tina, porque naquela hora eu caí, Tina, ali a internet. Eu não sei se o Humberto chegou a te perguntar, mas eu, de repente, posso repetir a pergunta. Foi muito difícil, como é que foi o processo de tu procurar encontrar mulheres negras e selecionar? Foi tranquilo, foi fácil encontrar, foi fácil fazer o convite e o convite ser aceito? Como é que foi esse processo? Então, como eu comentei antes, que o primeiro passo, eu não tinha as modelos, né? Quando eu comecei a buscar o espaço, começou lá no SESC, né? A Pita me acolheu muito bem, aliás, o SESC é um grande parceiro aqui em Torres. Eu conheci as meninas que trabalham lá, e eu não sei exato hoje te dizer o número de quantas
são, mas eu acredito que são umas 15 ou mais, não lembro agora. Mas aí quando lá ainda na reunião eu vi elas, eu disse, a gente pode começar por aqui. Aí chamamos todas, conversamos. Algumas não aceitaram, né? Porque cada uma também tem seu momento, mesmo porque elas não me conheciam, não sabiam qual era a ideia do projeto, né? Então, estavam no total direito delas. Aí, as que aceitaram, que acho que são umas 9 que são de lá, super aceitaram, passei a ideia, troquei mais ou menos a ideia de como seria, né? Claro que depois, durante o ano, foi moldando, a gente foi moldando o projeto todo. Aí depois, sim, tinha 2 pessoas, por exemplo, a NASA, eu já tinha feito o convite para ela, que a minha primeira busca eu fui em busca de mulheres que eram envolvidas com a causa da mulher negra, em Torres. E aí me foi apresentada a NASA, convidei, super aceitou. Aí depois falei com a Cris, né, a Cris também aceitou. Depois ali teve uma menina, Camila, que foi uma amiga, que também depois que passou o projeto se envolveu também, a Cássia, com a Ateliê Reps, que acabou fazendo um desfile com as gandárias depois, que ela trabalha com moda sustentável, então produziu todo um desfile focado nela. Que encontrou a Camila num bar em Passo de Torres lá e fez ela me ligar, enfim, eu fui conhecer ela no dia do ensaio, né? A comunicação toda foi pelo WhatsApp, enfim. Então, ele acabou formando. Depois, inclusive, surgiam mais mulheres, só que eu não podia pegar mais, adicionar mais mulheres, porque é a questão do espaço. Né? Não adiantava eu ter 20 mulheres fotografadas e ter que selecionar 12, 13. Não, eu queria todas. E como é que foi esse primeiro contato delas com a câmera? A timidez pegou. Como a gente já veio trabalhando e conversando durante o ano, né, já vai trabalhando até a questão da timidez, teve algumas delas, por exemplo, não tem o hábito de dar maquiagem, né? Já se falou aqui, não tem o hábito de se maquiar. Mas também a proposta foi essa, né? Foi fazer o quê? Um dia diferente. Uma maquiagem, sair totalmente do normal, do dia a dia, né? Que muitas vezes é aquela coisa, envolve casa, trabalho de casa, entra naquela rotina e esquece, muitas vezes, de se olhar no espelho. Então, era esse despertar também da autoestima. E foi muito bacana mesmo, assim, ó. Eu comentei com ela e digo aqui, no dia do ensaio, foi tão maravilhoso tudo que ocorreu, que eu até comentei para mim, não precisava nem ter exposição mais. Eu estava muito satisfeita com tudo que aconteceu. E a energia, digo, que às vezes a gente demora para fazer algum projeto, alguma coisa, mas tudo acontece na hora certa, né? As mulheres certas, a energia certa, foi tudo incrível. E tu acha que, de alguma maneira, Tina, tu acha que esse trabalho atingiu o objetivo do qual tu de repente desejava? Ele atingiu o público do qual, de repente, tu buscava na exposição? E vou um pouquinho além, vou dar um tom político na pergunta. Tu acha que esse trabalho ajudou a diminuir um pouco com a invisibilidade da mulher negra em Torres? Então, assim, com as 12 mulheres, né, que foram envolvidas ali, eu acredito que sim, foi mágico o que ocorreu ali, a troca de experiência delas, enfim, da vivência de cada uma. Eu, inclusive, aprendi muito. Depois da exposição, eu recebi, que até me surpreendeu muito, assim, a quantidade incrível de depoimentos em box ali, de mulheres falando, me agradecendo, que até eu fiquei muito surpresa, assim, eu não imaginava que ia chegar a esse ponto. Teve um relato de uma que até me emocionou um pouco, ela disse que ela ficou muito feliz em ver tudo o que estava acontecendo, porque ela achava que ela era a única negra em Torres.
né? Que ela não via outras mulheres, ela achava que ela era sozinha, porque ela não via movimentação de mulheres negras. Outra ainda me comentou que andava com o cabelo sempre preso, né? Porque ela sentia envergonhada, como ela veio de fora, as pessoas olhavam diferentes, e até as próprias andares mesmo comentam muito isso, né? A questão toda de se posicionar, né? A questão da invisibilidade é uma coisa complicada, eu acho, né? Porque não é um momento só, a luta é contínua, como eu digo. Eu tenho um pensamento que mulher já é complicado, né? Tem que estar sempre na luta, tem que estar sempre naquela briga. Mulher negra tem uma coisinha a mais ainda, né? Tem um peso a mais nessa luta. Então, mas que deu uma movimentada, pelos relatos que eu recebi, deu sim, né? Até uma coisa que eu estou bem contente de ver, assim, que o grupo continua, né? A exposição acabou, ok, mas as dandárias continuam. Então, elas estão se reunindo, claro, agora online, tem o grupo ali, mas estavam se encontrando, trocando ideias para seguir em frente com essa união das mulheres negras aqui, né? E isso me deixa muito feliz. Um negócio interessante que a Tina contou quando a gente conversou, até se ela puder falar um pouquinho mais sobre isso, desses relatos dessas mulheres, teve dois muito interessantes que eu achei que foram fantásticos, assim. Uma de uma senhora que disse que nunca sofreu racismo em Torres, né, que nunca sentiu essa questão de preconceito aí em Torres, e uma que teve que perdeu a casa no incêndio, uma coisa assim, nas vésperas ali, e ela encontrou forças para continuar, né? Então, se tu puder falar um pouco dessas duas em específico. Então, como as idades, foi uma mistura linda de ver, assim, das mulheres com experiências totalmente diferentes. Foi incrível a troca delas, né? Claro que eu aprendi mais que todas, que eu acompanhei cada história ali, mas sim, teve um caso que, um pouco antes, ali nas vésperas do ensaio, a gente marcou para agosto, né, final de semana de agosto, ocorreu esse incidente na casa dela, e eu, entrei em contato com ela, depois, claro que amenizou um pouquinho, isso deixei ela bem à vontade de participar ou não. Até eu, no lugar dela, eu não sei se eu teria forças, né, para participar. E a gente conversou um tempo no telefone e tal, e ela disse que ia pensar, ok. Aí, no entanto, que a gente fez, como tem a minha agenda e a agenda da maquiadora, a gente pegou um sábado e um domingo para fazer um ensaio. Aí, nesse caso, a gente abriu um outro dia, que até foi durante a semana, especial só para ela, se ela quisesse. Aí ela deu um tempo, conversamos bastante, e ela me retornou que sim, que ia fazer. Nossa, aquilo me deixou assim, olha a garra dela, né? Olha a força, passar por tudo isso, e aí eu até comentei, assim, eu refleti muito sobre isso, agradeci a ela esse ensinamento que ela me deu, e ela até comentou que o que deu forças foi o que eu tinha falado para ela. Então, na verdade, tudo é troca, né? A gente se ajuda. Ela me ensinou e, de certa forma, não sei o que foi que eu disse que incentivou ela, e isso que eu acho bacana, essa troca, essa soma. A gente vai somando e vai se ajudando. Então, foi... E o caso, ali teve... Nossa, tem muitas histórias, assim, que até por isso que eu sugeri até, elas deviam estar aqui, aí elas falam bastante. Tem histórias de uma que veio de fora para estudar aqui, a mãe não queria deixar, porque aqui em Torres olhavam ela diferente. Teve uma senhora que, na vivência dela, disse que nunca sentiu racismo na pele. Tem outra que já é uma briga constante, né, na defesa, sempre brigando pela questão da invisibilidade da mulher negra, enfim. Cada uma tem uma história também que eu achei fantástica,
Porque, assim, a minha forma de trabalhar sempre quando eu fotografo, eu até posso dar alguma sugestão, mas eu valorizo sempre o jeito de cada um, né? E no ensaio com elas não foi diferente. A gente tinha organizado alguns turbantes, tal, para fazer, no entanto que saíram pouquíssimas fotos com turbantes, porque uma que me marcou muito foi que no trabalho ela teve uma briga séria lá, porque queriam que ela prendesse o cabelo, fizesse o coquinho e tal. Só que o cabelo dela não dava, não podia fazer. E ela bateu o pé ali, enfim, foi firme. E quando eu perguntei para ela o que ela mais se orgulhava, assim, de por que ela queria me mostrar que fosse a essência dela, ela soltou aquele cabelo, estava solto, mas, Tina, é o meu cabelo, eu amo meu cabelo. Aí soltou aquele cabelo lindo, maravilhoso lá e umas fotos lindas. Então, tem toda essa questão. Aí, depois ouvi também o relato de uma que, quando chegou em Torres, tinha um cabelão lindo, rapou a cabeça, porque as pessoas olhavam diferente. Tem a outra que também andava sempre de chapeuzinho ou de boina, um negócio que ela usava na cabeça, um pano, porque se soltasse o black, as pessoas olhavam diferente. Então, assim, foram muitos relatos mesmo. Que aí juntou com tudo que se ouviu dentro do estúdio, né? Então, cada uma tem uma história lindíssima. E eu digo, eu apoio sempre aquela que vai, solta o cabelo, grita, enfim, mostra ao mundo. Eu acho que esse é o poder. Josi, quer vender o cabelo? Não, amo meu cabelão, não quero vender, não. Eu quero ler para vocês aqui, e depois encaminhar uma pergunta para a Josi, com base na minha leitura, que a gente precisa divulgar o nosso trabalho, né? Eu quero usar esse espaço, que está com uma audiência boa, para divulgar o trabalho do projeto Em Branco e Preto. Eu leio o editorial da 3ª edição. Eleições em tempo de pandemia. Chegamos no mês de julho com a sensação de um ano que não começou. Estamos em isolamento social e distanciamento controlado desde março, quando o Covid-19 chegou de forma oficial ao território brasileiro. Digo oficial, pois há indícios de que ele já estava por aqui desde outubro do ano passado. Esses efeitos que estamos sentindo do coronavírus nos faz sentir dentro daqueles filmes de ficção científica. Parece que entramos em uma máquina do tempo. Voltamos um século e estamos no período da gripe espanhola. Medo, pânico, desespero, luto pelas milhares de mortes que já tivemos e tristeza por saber que ainda teremos mais. E ficamos lá, parados, porque a máquina que nos levou estragou e ainda não temos a tecnologia necessária para regressar ao momento atual. Nos filmes, tudo acaba dando certo e voltando para o presente, vendo que algumas coisas mudaram para melhor, apesar de tantas perdas. Nós ainda estamos presos nesse passado, pois a máquina que nos levou, chamada vacina, ainda não está pronta. Assim como nos filmes, ela ficará pronta em breve para podermos voltar à nossa nova normalidade, mais maduros, mais conscientes do nosso papel no mundo e da certeza que tudo que um faz impacta diretamente na vida do outro. Quando retornarmos, chegaremos em um período importante do ano, as eleições. Sim, ainda teremos um pleito para a escolha de prefeitos e vereadores em novembro. E você, leitor, já parou para pensar que seu voto, a sua escolha, pode desencadear um processo tão danoso quanto a passagem de uma pandemia? Vejamos, então. Um prefeito e um vereador ficarão pelo menos 4 anos no seu mandato. Uma escolha mal feita pode ocasionar retrocesso, perdas e crises no município. E isso, pasmem, também reflete em mortes. Um prefeito que não investe em leitos na sua rede de saúde condena a sua população, obrigando-a a buscar socorro em outras cidades. Um prefeito que cuida da pavimentação é responsável direto pelos acidentes que irão ocorrer por desníveis na pista. Um prefeito que não investe em saneamento é culpado pelas doenças que virão por consumir água com coliforme fecais acima do limite.
Isso sem falar em problemas que virão com enchentes, desemprego, falta de vagas nas escolas e por aí vai. E o vereador que não denuncia, isso é conveniente. Então, tão perigoso quanto o vírus é um voto mal dado. A diferença é a vacina. Pode ser encontrada em 2 anos. Os danos provocados por más gestões pode durar décadas. Pense nisso. Esse editorial aí feito pelo nosso jornalista Beto Calete aí, está conosco na live. E terminando essa leitura do nosso editorial da 3ª edição do Jornal em Preto e Branco, Josi, eu te pergunto o seguinte, tu falou no alto, no baixo e no médio Amazonas. Josi, qual é o cidadão amazonense que está melhor assistido pelo sistema de saúde? O que mora no alto, o que mora no médio ou o que mora no baixo Amazonas? É triste dizer, né? Triste dizer isso, mas tá todo mundo igual, né? Chegou um ponto que tá todo mundo igual, com um pequeno diferencial, né? Que eu tive notícias essa semana, por exemplo, você chega aqui nos hospitais aqui para fazer um teste do Covid, você só faz se tiver tantos dias com sintomas, aí você faz o exame. Lá, o pessoal está recebendo, no médio Amazonas, e uma parte do alto, até onde eu sei, eles estavam recebendo teste gratuito. Onde aqui eu fui fazer em uma clínica, um teste está saindo em torno de 200 e algo, 300 e algo, né? E para se fazer num posto no hospital aqui, só se tiver tantos dias com sintomas. Gente, não é para ver isso. Nós estamos numa pandemia. Eu preciso estar com 10, 15 dias de sintomas para poder fazer um teste. A tantos graus a minha temperatura para me fazer um teste. Né? Então, eu vejo assim, um pouquinho isso melhor lá. Que tem muita gente sendo assistido dessa forma, gratuito, né? Os exames sendo gratuito lá. Claro que não é em todo lugar, mas tem muita gente lá que está, graças a Deus, sendo beneficiado, né, com isso. Muito bem. Humberto? Só esse alto, médio e baixo Amazonas tem a ver com a classe social das pessoas ou são regiões da... São regiões. São regiões. Tá. Não, porque daqui a pouco tu pensa baixo Amazonas, pessoa de classe baixa, médio, as classes média e classe alta mora no Alto Amazonas. Bom, é interessante ver que é ruim para todo mundo, então não interessa se tu tem dinheiro, se tu não tem. Não foi do Amazonas que o cara saiu para se tratar em São Paulo, que pegou um avião da Unimed e foi... Estava com Covid, não me lembro se era um político, se era um prefeito, se era um vereador, foi se tratar, um empresário. Saiu do Amazonas para se tratar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Pegou o jatinho, pegou o avião da Unimed e voou. Sim, Né? Então, para ver que tá ruim. Se está ruim para quem tem dinheiro, imagina para quem não tem, né? Para quem não tem, você imagina isso, né? Olha, um amigo meu colombiano, que mora ali na fronteira também, né? Um médico todo tempo muito bem assistido. Ele acabou que faleceu também, né? Então não tem essa de classe nenhuma. Quem tiver acometido pela doença e não tiver anticorpos, não conseguir, realmente vai acabar falecendo por essa doença. Então, ela realmente não está escolhendo ninguém. É por isso que eu falo que nós temos que olhar um para o outro de uma forma mais carinhosa, mais irmãos, mais ser humano de verdade, mais gente. Isso é muito difícil para a gente vê isso no mundo. Olha, hoje eu estou triste com tanta notícia que a gente está vendo no jornal de polícia fazendo isso, policial fazendo aquilo. E, gente, parece assim que virou uma piada, né? Virou uma moda agora, só falar no jornal sobre esses assuntos. Que policial machucou, pegou de uma forma que está machucando uma senhora, um senhor, um jovem. É muito triste de ver isso. Parece que está virando uma moda, né? A gente só vê isso agora. É empatia, está faltando a tal da empatia. Né?
Isso que é o grande... Tina! Já me cortou, fala. Tina. Ele é sempre carinhoso assim comigo, viu, gurias? Tina! Quando eu vou embalar uma ideia, o Mário me corta. Não. Vai, Mário. A gente se atura há mais de 20 anos. Tina, seguinte, o nome Dandaras, eu queria saber, saiu da onde? E outra pergunta, o projeto Dandaras com as Dandaras, o projeto Dandaras, ou projetos com esse tipo de formato, parou por aqui, ou tu tem mais algumas coisas em mente, algumas ideias encaixotadas, né, que tu tá pensando, que tu tá namorando, que tu tá paquerando para desenvolver? E também o seguinte, eu quero saber o seguinte, eu não sei, eu vou fazer uma brincadeira contigo aqui. Não vai ter projeto Os Zumbis? Mas já está se oferecendo, ó. Já me fizeram essa pergunta, já me questionaram. E por que não? Mais uma gaveta. Não, bom, então, raízes de Dandaras, né? Na busca no estudo pelas heroínas, foi tanto nome, foi tanta história incrível que eu encontrei, só que eu fiquei na dúvida, na verdade, assim, qual delas escolher, né? Tem umas com histórias um pouquinho mais pesadas, outras, mas enfim, todas inspiram. Só que a Dandara, como ela foi a esposa do zumbi, né? Como eu digo, ela foi tanta coisa, mas ela é lembrada pelo quê? A esposa do zumbi. Ela era guerreira, incrível, assim, a história dela é belíssima pelo pouco que se tem de informações. Mas, bom, Dandara é a mais conhecida, né? Então, para a gente não ficar explicando muito a questão do nome, vamos pegar Dandaras. Grande surpresa. A maioria não sabia que era Dandaras. No entanto, que na exposição, depois da exposição aberta, eu acrescentei mais uma imagem explicando quem foi Dandara. Fiz toda uma arte, uma explicação, porque as pessoas realmente não sabiam. Aí veio a questão raízes, a ideia inicial era filhas, mas aí também voltamos lá à questão que eu já comentei, que muitas não se sentem. Raízes, eu acho que todos nós somos, né? Descendentes daí. Então, Dandara foi pelo fato de ser a guerreira mais conhecida. Projetos tem mais... Tem, na gaveta. Ainda mais agora com a pandemia, bem engavetado, né? Provavelmente, assim, que passar tudo isso vai. A minha intenção com as mulheres já era para estar trabalhando agora em 2020, a fazer uma linha do tempo, né? Pegar todas as idades. Até porque foi uma mistura de idades tão bacana que ocorreu no projeto, e que não foi uma escolha minha, aconteceu, que durante os ensaios ali me veio esse insight, assim, por que não fazer toda uma linha do tempo, né? Desde bebezinho, criança, pré-adolescente, adolescente, mas, por enquanto, está na gaveta, né? Assim, que a pandemia passar, que tudo novo, normal aí, que a gente voltar a respirar, aí quem sabe, né? E os zumbis também já me questionaram, cadê o zumbi? Então, daqui a pouco a gente vai por etapas e reúne a família toda e tá tudo certo. Então, tá bem nada. Então, tem esperança passar tudo isso. Que o Humberto fala? Tem esperança para ti ainda nessa felicidade. Então, já está crescendo aí, questionando quando é que vão sair os zumbis. Está preocupado. Vamos montar aqui, então. Gente, eu queria profundamente, a gente já está chegando ao final, né, porque a ideia das nossas lives, gurias, é que o Humberto, a gente tem combinado que não pode passar de 1 hora, 1 hora tá o suficiente, senão fica cansativo, não sei o quê, papapá. Então a gente vai construindo isso, né? Então, assim, eu queria
imensamente, assim, para mim, a frase da live é da Josi, porque quando a Josi falou todo mundo, como é que é? Todo mundo quer ser filho de Deus, ou se tem como filho de Deus, mas não se tem como irmãos, né? Adorei essa frase da live. E eu queria agradecer profundamente a vocês duas. Vou agradecer individualmente agora a Tina, que eu sei, a Tina, ela está sendo uma querida muito generosa, porque eu sei que ela está matando o leão para estar aqui, porque ela não é muito simpática às lives, ela já tinha falado, mas eu recebo como um gesto de carinho e reconhecimento teu. Agradecemos do fundo do coração em nome desse projeto. Estamos à tua disposição e para outros, e para dar luzes ou divulgar outro qualquer projeto teu nesse sentido aí com o pessoal, tanto eu, o Beto, o projeto em si. Queria agradecer a minha amiga Josi, maravilhosa, que sempre, de certa forma, está à disposição, sempre está super disponível. E quando eu a convidei, ela topou de cara e tal, trazer um pouquinho, para ela falar um pouquinho lá ela já é uma gaúcha de coração, mas ela trazer um pouquinho lá da terra dela, né, do ambiente que ela vive, que nós temos vários Brasis dentro de um Brasil, né, todos somos brasileiros, todos somos irmãos, mas a Josi, como o Humberto falou no início da live, ela vem de um extremo, né, a Tina de um outro extremo, desde a fauna, da flora, da astronomia, tudo diferente, mas somos, como a Tina falou, somos de uma mesma raiz, né, somos brasileiros, né. E queria passar a bola agora para o meu amigo, timoneiro do barco, o presidente, Berto Calete. Então, antes, ele sempre fala isso, que a gente nunca vai passar de 1 hora, chega nesses 49, 50 minutos, vem com esse discurso e fica mais uma meia hora de live ainda. Nunca termina dentro de 1 hora. Mas só antes de falar mais alguma coisa, só agradecer, né, o pessoal que nos acompanha, que mandou carinho para nós aqui nos comentários, né? A Kyler Giometti, que é lá de Ribeirão Preto. Boa noite, Beto, a todos. Boa noite, tia Kelly. Tudo bem? O Saulo Vitório, boa noite, Saulo. Aninha Lima, boa noite. Rafael Stein, boa noite, Rafael. Aninha Lima, de novo, falou eu, que era quando a Tina estava falando da história das modelos dela. Pelo jeito, a Aninha Lima foi uma das tuas modelos. Foi, linda, maravilhosa. A Cris Gomes também, boa noite, meus amigos. Axé, ótima live. Boa noite, prof. Cris Gomes. E só antes da gente encerrar a live, assim, de forma sucinta, eu tenho muita curiosidade de saber o que uma pessoa do Amazonas está achando do Rio Grande do Sul. Assim, o que assim, se faz um comparativo, assim, vem lá do norte, uma outra cultura, um outro jeito de falar, né, um outro dicionário, né, tem palavras que são totalmente diferentes, né, objetos que têm nomes diferentes de uma região para o outro, né, que às vezes a gente não entende o que é, estão falando a mesma coisa, mas não sabe o que estão falando. Então, assim, qual foi o grande choque, assim, que tu percebeste, né, nessa tua mudança do Amazonas aqui para o Rio Grande do Sul? Josi. Já está tomando chimarrão? Toma chimarrão. Josi, então tá antes de tu falar, deixa eu falar a diferença para ele. Humberto, nós temos como bicho de estimação cachorros, gatos. A Josi tem uma onça pintada dentro de casa. E sucuri. Realmente, tem um pouco de verdade, tá? Tem um pouco de verdade. Quando eu estava contando uma história, eu já criei cutia dentro de casa, já criei capivara dentro de casa, né? Já criei alguns animais dentro de casa, né? E as pessoas que me conhecem costumam dizer, até os bichos do mato te obedecem, né? Mas não, eu criei filhotinho, né? Por N situações, né? Por isso eu criei dentro de casa. Mas assim, Beto, o que eu costumo dizer que eu já morei em vários locais.
Então, eu costumo dizer que em todo lugar que eu estou, se eu estiver bem comigo mesma, eu estou bem. Porque pessoas boas e má existem em todo lugar. Pessoas de todos os níveis existem em todo lugar. Cabe a gente saber se adaptar com essa situação, né? Porque aqui vai ter muita coisa que eu também não vou gostar. Eu ouço muita piada de pessoas assim que... lá no Amazonas é verdade que o jacaré anda no meio da rua, a onça anda no meio da rua. Uma pequena coisa que eu vou contar. Com 2 semanas que eu estava aqui, um cobrador de um ônibus falou isso de uma forma assim, me jogando piada. Né? Eu não sou uma pessoa de muita coisa. Eu fui e disse logo para ele, disse, olha, lá no Amazonas eu nunca vi na avenida nenhum jacaré, nenhuma onça. Mas aqui em Porto Alegre, faz 2 semanas que, se você pesquisar, que estava passando no jornal aqui, que foram chamadas pessoas da Defesa Civil para tirar o jacaré que estava aqui no centro. Você sabia? Aí todo mundo levou aquilo como piada, né? Eu disse, pois é, e lá eu nunca vi. Mas assim, a gente vai ver esse tipo de brincadeira em todo lugar, né? Eu, graças a Deus, morei em Bento Gonçalves e minha amiga disse, você não vai aguentar morar em Bento, porque lá é um povo muito racista. E aí eu andava muito bem bela, com cabelo solto e do meu jeito. Nunca ninguém me tratou mal. Eu nunca ouvi, nem senti assim nada, sabe? Nem um olhar errado do meu lado. Até porque eu sou um ser... Quem me conhece sabe que eu sou pequenininha de tamanho, né, Mário? Mas eu tenho um sangue muito quente e com certas situações eu não sei fechar o olho, sabe? Eu vou resolver na hora, eu vou falar na hora e ponto final. Gostou, não gostou, sinto muito. Minha língua não nasci com a língua estragada, né? Eu não gostei da situação, eu vou lá e vou resolver e pronto. E é como eu te disse, em todo lugar... a questão é a gente se adaptar com aquilo que a gente se propôs naquele momento. E eu estou muito feliz aqui, tomo chimarrão, só não gosto muito desse frio demais. Minha filha veio lá do Amazonas também, está se adaptando no frio, nesse frio louco, né? Então, eu estou feliz, aonde eu estiver, que eu estou bem comigo mesmo, eu estou feliz. O negócio que eu acho legal, eu digo que a gente não consegue terminar, mas o negócio que eu acho legal do Amazonas é aquele do festival lá de Parintins, lá do boi, do Garantido. Não, como é que é? É o Caprichoso. E Caprichoso. Garantido e Caprichoso, né? Eu acho muito legal aquilo, cara. Assim, eu acho. Cara, eu acho que aquilo é mais bonito que Carnaval no Rio de Janeiro, cara. Assim, porque é uma coisa mais. Sei lá, cara, sabe? Parece uma coisa mais raiz mesmo, assim, né? Mais do povo mesmo, assim, mais de. Que vem de índio, né? É uma coisa, não é, não sei, cara, mas eu acho muito bacana. Até porque um daqueles boi lá é colorado, né, cara? É o vermelhão. Eu sou uma amazonense que eu nunca fui a Parintins, mas quem já foi, assim, que lá é uma ilha, né? Aquela cidade. Então, quem já foi sempre diz que chega a estremecer quando tá lá nesse período. Né? Porque lá realmente dividida a cidade. É um Garantido para um lado e um Caprichoso para o outro. Então, eles dizem que quando chegam nesse evento, nesse período, que eles sentem a ilha estremecer. Deve ser muito legal, porque é emocionante da gente ver pela TV, imagina lá. É muito lindo. Carrapicho que apresentou isso para o Brasil, né? Sim. Mas só para fazer também uma consideração sobre a Tina, que quando ela viu a capa do jornal, ela disse que ela não via, né, como aquela forma como a gente abordou na capa, né, do projeto dela. E, cara, assim, ó, até depois conversando com o Mário, eu disse, cara, tudo aquilo que tu faz, que tu desperta, que tu trabalha, que tu eleva a autoestima de alguém, que tu faz a pessoa se enxergar melhor num contexto que não é favorável, né? Tu entrou, tu contribuiu, tu tivesse uma contribuição importante para... Justiça social. Justiça social. Isso aí. Sabe? De forma... Mesmo que assim, ó, não tinha pensado nisso, não era minha intenção.
mas de forma direta ou indireta contribuiu, né? Só o fato que tu disseste dessas mulheres, assim, hoje estarem reunidas, né? Hoje conversarem, de uma enfrentou a perda, soltei um palavrão, uma que perdeu uma casa durante a semana, poucos dias antes, encontrou força para fazer, para aquilo ali, ela ia se sentir bem. Isso daí é um trabalho fantástico, fantástico. E a fotografia tem essa força, né, de a pessoa se ver numa imagem, ela numa foto, ela se vê de uma forma que ela não se via antes, né, que ela olha e diz, mas não pensei que eu pudesse ser assim, que eu fosse assim, não é? Exatamente. E ela não, é o que eu digo, a fotografia, ela, por mais que maquie, que produza, ela não vai mostrar o que isso não é. Né? Exatamente. Então, é simplesmente uma nova forma de se olhar. Né? Então, a intenção foi essa. Mas, realmente, eu fiquei muito surpresa com a capa, assim, até falei para a pessoa, não tinha visto por esse lado. Mas muito, muito legal. E legal que deu certo, e agora é o que eu digo para elas também, sempre torcendo, e o que, até já fica o recado para as Dandeiras aí, que elas precisarem do meu auxílio, do meu apoio, contem sempre comigo, tá sempre torcendo. Fala, Maite. Por isso que eu convido o Humberto e a Josi para bater para terminar essa live batendo palma para a Tina, porque a frase, como eu falei, é da Josi, mas as palmas são para a Tina. Palma para todos. Justiça social. Para todos. Não pegou de surpresa. Já fiquei surpresa com a manchete, agora mais essa. Obrigada, agradeço muito o espaço mesmo. Muito bacana. Espero que o texto corresponda às tuas expectativas também, que não tenha falado coisas erradas no texto. Mas, Mário, então já fizeste as considerações finais, Mário? Já fiz. Já fez? Jocelaine, fazer as considerações finais, uma última mensagem para os nossos telespectadores. Mais humanidade, né? Mais amor, mais Deus no coração, né? Só isso que eu acho que falta para a gente mesmo, né? Para o nosso Brasil, para o nosso planeta dar certo, né? E quero agradecer a você, Beto, que eu ainda não conheço, né? Pessoalmente. Tina, te parabenizar, também não te conheço pessoalmente, né? Mas pelo que eu vi, teu projeto é muito lindo, muito bonito. Ainda quero ser fotografada por você, tá? E o meu amor... 2 já se ofereceram. Muito bom. Legal. Muito obrigada, né, meu amor, pelo convite, tá? E tô aqui, à disposição. Quando precisar de mim, se eu puder ajudar, tô aqui também. Bacana. Tina? Então, só agradecer, né? A gratidão sempre. E tem uma frase que eu vi essa semana, até que eu estava vendo fazer o documentário da Michelle Obama, que ela fala, inclusive, sobre a questão da invisibilidade, enfim, ela faz um trabalho bem interessante do livro que ela lançou. E tem uma frase que ela fala ali que fecha totalmente com o que eu penso, inclusive com o projeto e a vida, né? Ela diz que o sucesso, ele começa da forma como a gente se vê. E o sucesso não é só sucesso profissional, é sucesso na vida. Aí eu acho que encaixa bem, o que a Josi falou agora há pouco, é que é a forma como a gente se vê. Então, que a gente consiga se olhar de uma forma mais amorosa também, né? No momento que a gente conseguir fazer isso, automaticamente a gente vai tratar o próximo com mais amor. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Legal, valeu. Isso. Agradecer, então, a Tina por ter aceitado a participação da nossa live. Jocelaine também valeu por ter participado, pelas histórias lá da... Deve ter muito mais história para contar, de repente a gente organiza uma outra live só para falar das coisas do Amazonas e do Rio Grande do Sul, né, Mari?
dar história aí para a gente contar. Mário, obrigado pela participação. Bem, tu vai estar toda semana junto, não adianta, né? Tem que te aguentar todas as semanas, né? E eu agradecer também ao pessoal que dividiu a live com a gente aí, que participou, que mandou mensagem, que curtiu, que compartilhou a nossa live. Muito obrigado. Então, todos, bom resto de semana, bom final de semana, cuidem-se, né? Aqui o frio tá pegando feio, né? Então, protejam-se, muito álcool gel, máscara, protetor facial, de preferência não sair de casa, né? Mas então, pessoal, muito obrigado para todos. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau. Tchau.